Olá pessoal, saudações de paz e de felicidades a todos os filhos e filhas de Deus. De novo por aqui para gravarmos mais um vídeo. Tempinho faz que nós não tínhamos aparecido por aqui para gravar vídeo. Devido a ocupações, e a gente também está repensando sobre qual conteúdo trazer, qual conteúdo temático trazer para o nosso humilde canal. Ultimamente a gente vinha falando muito de assuntos polêmicos, e desmistificando, refutando, e nós decidimos, essa paradinha também foi providencial, para a gente decidir qual o próximo assunto que a gente viria abordar aqui com vocês. E nós chegamos ao entendimento de que iríamos falar um pouco sobre temas no aspecto mais prático, sem deixar de ser instrutivo, aliás, bem instrutivo, assuntos voltados para o bem-estar espiritual e emocional. Assuntos bem didáticos. Se tratando desse tema que nós vamos falar nesses próximos vídeos, vale ressaltar que raramente, muito dificilmente, a gente vê esse tema sendo abordado nos púlpitos das igrejas. E ele é de uma relevância e de uma importância muito grande, muito grande mesmo. Eu considero esse assunto que nós vamos falar um dos mais importantes, se não o mais importante de todos, porque ele vai tratar da saúde a saúde emocional, né? A saúde que eu chamo psicofísica, porque na verdade o espírito não precisa de saúde, ele produz saúde, ele é a própria saúde, em todos os sentidos. Mas o nosso psicofísico, que é a mente e o corpo, que compõem o nosso ser, nossa entidade psicológica, essa sim precisa de ser tratada. Comumente ela sofre alterações, distúrbios, é vítima de más informações e sofre também deformações, e ela precisa ser tratada, precisa ser cuidada. E há um desleixo e uma falta de interesse muito grande nos líderes religiosos em se pregar, em se abordar o tema. Na maioria das vezes, ou quase sempre, os assuntos tratados nos púlpitos são sobre inferno, pecado, cura do físico, arrebatamento, escatologia, e combate, triunfalismo, tanto outros temas e assuntos, mas acerca desse assunto que nós vamos tratar nos próximos vídeos, raramente se vê falar. Eu já vou logo adentrar ao assunto, abordando a princípio o tema dos nossos próximos vídeos, e o tema é a solução para o dilema dos séculos da humanidade. Observe o teor e o poder deste tema que nós vamos falar. Eu irei apresentar, a partir de agora, nos próximos vídeos,
simplesmente, poderosamente, a solução para o dilema dos séculos da humanidade. Gostaria de iniciar este tema citando duas frases que são atribuídas a Jesus. A primeira delas é quando ele diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem comer do pão que eu lhe der, nunca mais terá fome. Então, Jesus, segundo lhe é atribuído as frases, ele fala de solução definitiva para o grande dilema da humanidade. E você vai entender qual é esse dilema no decorrer da abordagem deste assunto. Então, quem beber da água, Espírito, que eu lhe der, nunca mais terá sede. E quem comer do pão, conhecimento, que eu lhe der, nunca mais terá fome. Vou começar vou continuar, aliás, este estudo, esta palestra, fazendo uma pergunta: qual é a coisa mais importante que todo mundo quer e que quase todo mundo procura? Pelo menos, se não consciente, mas de modo inconsciente, todos querem uma mesma coisa. E qual será esta coisa que todo mundo quer, que todo mundo procura, e que é a coisa que eu considero mais importante da vida ou para a vida? Você já parou para pensar nisso? A coisa que todo mundo quer é ser feliz. Feliz o tempo todo. Você sabe, ou saberia responder qual a diferença entre felicidade e alegria? Você ainda não parou para procurar ver a diferença entre essas duas coisas? Você sabe qual a diferença entre felicidade e alegria? Você saberia distinguir se uma pessoa está alegre ou se ela está feliz? Às vezes as pessoas misturam as duas coisas achando que são uma mesma, mas elas têm significados bem distintos, não é? Então vamos lá. A coisa que todo mundo quer é ser feliz o tempo todo. Subentende que ser feliz é ter uma vida sem nenhum problema, que não lhe falte nada, e que tudo dê certo, e que tudo que quiser possa se ter de imediato. Então isso realmente seria, se as coisas fossem assim, né? Se a gente tivesse uma vida sem nenhum problema, que nada viesse nos faltar, e que tudo que a gente fizesse desse certo, e que tudo que a gente quisesse a gente pudesse ter ali de imediato, sem demoras, então isso realmente seria uma vida muito feliz. Realmente seria a vida dos sonhos. Mas que pena que não é assim. A realidade é outra bem distante dessa. Eu acho que você já percebeu isso. A vida nunca vai nos atender de imediato. Nunca vamos estar isentos de problemas. O nosso humor, por exemplo, ele vai estar sempre oscilando de acordo com as circunstâncias. E não há garantias de proteção o tempo todo, né? E é isso que realmente tem acontecido, né? As coisas não saem, né? Quase sempre não saem da maneira que nós imaginamos. Se estivermos ancorados apenas nessas premissas,
quando as coisas reais da vida acontecerem, nós desmoronamos. Se a gente se ancorar nessas premissas, né? Se a gente começar a achar que as coisas tudo vai dar certo, que a gente pode conquistar as coisas rápido e que nada vai nos faltar, né? Tem até um salmo que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E de repente as pessoas se deparam com tudo faltando na sua vida, né? Ou quase tudo faltando. Ou pede o que quiser que eu te faço. Então frases como essas, às vezes mal interpretadas e malditas, elas criam uma falsa expectativa de esperança nas pessoas, e elas, quando vivem a realidade, bem diferente do que elas começam a fantasiar e imaginar, aí elas desmoronam, né? Então, se a gente se ancorar nessas premissas, quando as coisas reais da vida, quando a vida nua e crua se desenrolar, começar a acontecer, a gente desmorona, né? Se frustra, e enfim, isso é uma realidade. Mas também é isso que a gente vai trabalhar, ou seja, na busca para a saída desse dilema, né? Porque você cria uma expectativa e a realidade é outra bem diferente. Então a gente vai trabalhar a saída, a solução, né? Jesus prometeu uma solução definitiva para o grande mal que assola a humanidade. Desde os primórdios da sua existência, o mal que tem assolado a humanidade são, pelo menos aqui os principais que eu lembro. Quais são esses males? As carências e dependências emocionais, a insatisfação, o desassossego interior, a sensação de vazio da alma, a melancolia e a falta de sentido para a vida. Então, são esses males milenares que assolam a humanidade desde os seus primórdios da sua existência. E os males, vale a pena repetir aqui, são as carências e as dependências emocionais, a insatisfação, a sensação de vazio da alma, a melancolia e a falta de sentido para a vida. Há quem interprete tudo isso como a ausência de Deus. Tudo isso relacionado acima causa infelicidade constante, pensamentos conflitantes, por extensão todas as más sensações, emoções negativas e, consequentemente, más ações e reações. São muitas as formas das pessoas tentarem resolver esses dilemas dos séculos. As pessoas, por exemplo, colocam suas esperanças numa religião, em um casamento, em uma casa, carro melhor, boa condição social, financeira, familiar, etc. Se matam para conquistar isso e, quando as têm, sente apenas uma sensação momentânea e passageira, e depois, quando o efeito passa, o círculo de insatisfação começa de novo. Algumas sensações que essas coisas provocam ou causam, elas duram um pouco mais que outra, mas no fundo todas passam e precisamos de mais coisas que proporcionem daquilo. Isso se torna como uma droga, como um vício. Trabalhe para conquistar, se esforce para obter melhores resultados, para se desenvolver, crescer, mas não para ser feliz. Se a sua felicidade, ou se você acha que a sua felicidade depende de você ser, ter ou fazer alguma coisa, isso não é a felicidade real e verdadeira. Tá certo? Procure por coisas que promovam boas sensações, mas esteja consciente de que elas também não significam a felicidade real, pois todas são efêmeras e passageiras. Enfim, felicidade verdadeira não vem por ter ou por conquistar coisas, ela é um estado de espírito permanente. Preste atenção, porque a partir daqui nós já estamos procurando definir o que significa felicidade e o que é que ela
provoca ou como ela se manifesta, né? Se você fizer ou esperar por algo para ser feliz, você vai acabar perdendo a felicidade definitivamente. As pessoas também confundem felicidade com boas sensações. E que ser feliz é ter ou fazer algumas coisas que promovam isso. É bem verdade que algumas coisas ajudam e dão um certo conforto, mas isso não resolve. O erro está em depositar sua confiança nessas coisas e na falsa estabilidade delas. Felicidade não está em coisas materiais. Eu acho que você já ouviu falar isso e até já comprovou isso. Certo? Pelo contrário, a busca da felicidade nessas coisas acabam tirando ela de você. A felicidade é um estado de bem-estar inalterável ser do espírito. É algo que permanece tendo ou não coisas materiais. As coisas materiais, elas servem para proporcionar sensações momentâneas, mas não confunda isso com felicidade real. Preste bem atenção nessas palavras. As coisas materiais servem para proporcionar sensações momentâneas, boas sensações até, mas não confunda isso com felicidade. Felicidade real, felicidade verdadeira. Senão, quando você não tiver essas coisas, também não vai ter felicidade. É aí onde eu digo e eu quero estabelecer a diferença. As pessoas confundem alegria momentânea com felicidade. Experimentar momentos de felicidade provocados por algumas coisas que você ganhou ou conquistou são apenas momentos felizes, mas não significa felicidade no sentido mais amplo da palavra. Sendo assim, o que resolve, né? O que resolve o dilema dos séculos não são coisas, nem pessoas, posições, dinheiro, saúde. Nem se resolve isso no campo físico, intelectual. O que Jesus apresenta vai além. Ele mostra algo que resolverá definitivamente o problema de todos. Não só isso. Ele afirma que quem beber da fonte que ele der, nunca mais terá sede. Preste atenção. Quem beber da fonte que ele der, nunca mais terá sede. E você vai entender o que é que significa esta sede no decorrer dessa palestra e o que é que significa esta fome. Se você ainda tem sede, se você ainda tem fome, é porque você ainda não bebeu e não comeu daquilo que Jesus tem para oferecer. Você pode ser crente, batizado no Espírito Santo, mas se você tem alguma carência, ainda não entendeu e nem bebeu da água que Jesus colocou à disposição, e nem comeu do pão que ele colocou à disposição, porque quem comer e quem beber, ele garante que teria a solução definitiva, nunca mais teria sede e nunca mais teria fome. Então, isso quer dizer o fim de todas as carências humanas. Eu não estou exagerando. E isto quer dizer o fim de todas as carências humanas. E mais, a própria pessoa se tornará uma fonte de prazer incessante. Observe que isso foi dito há mais de 2000 anos. E por que ainda hoje as pessoas enfrentam os mesmos dilemas? Isso quer dizer que até agora poucas pessoas entenderam e despertaram para isso. Algo que já deveria ter transformado o mundo todo. Eu não estou falando de um sistema religioso, cristianismo, por exemplo, ou qualquer outro sistema, mas sim de atentar para a revelação estupenda, sem vínculos denominacionais específicos,
mas sim se apropriar da revelação disponível e acessível a qualquer um. Jesus acabou trazendo a solução definitiva para o problema da humanidade. Só que vale ressaltar uma coisa, ele apresentou a solução. Mas eu pergunto, todo mundo já vive aquilo que ele apresentou? A igreja, você que é cristão, você que diz que é seguidor de Jesus, você já entendeu o que é que isso significa? Você já se sente uma pessoa realmente feliz? Uma pessoa que não tem carência, que não passa por um desassossego, que não tem nenhuma frustração, que não tem nenhum vazio, que não sente nenhuma melancolia? Então a sua vida é plena? Eu desconfio, me desculpe a minha sinceridade, porque eu vivi muito no meio evangélico, religioso, e eu vi pessoas muito carentes, muito dependentes, muito sofredora, tá? E inclusive com muitos distúrbios e uma vida quase que sem sentido. Pessoas que precisavam estar nos cultos quase todos os dias para sentir um pouco de alegria. E quando saíam dos cultos, que voltavam para suas vidas normais, os dilemas existenciais assolavam e solapavam a sua alegria, seu contentamento, enfim. Então, vamos prosseguir aqui. Jesus acabou trazendo a solução definitiva para o problema da humanidade. Nunca mais ter sede e nunca mais ter fome. Mas afinal, o que significa isso? Eu nunca mais vou precisar de beber água ou de comer pão físico? Não se trata disso. Mas sim de saciar a sede e a fome psicofísica ou emocional. Então nós iremos fechar por aqui este assunto neste vídeo. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre o significado da sede e da fome. Que sede é essa? Que fome é essa? As respostas virão no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui e até daqui a pouco.